Olá, eu sou a Viviane Massi, jornalista, e você está no canal da Farma Contábil. Seja bem-vindo. No programa de hoje, eu conto com a participação do Luiz Carlos Marins, administrador e diretor da Farma Contábil, uma empresa especializada em contabilidade para farmácias e drogarias. O Marins também faz o papel de anfitrião, me ajuda aqui na condução do programa. E o nosso convidado VIP, que é o Gilson Coelho, uma figura super conhecida no canal Farma. O Gilson é administrador de empresas, palestrante, pesquisador, consultor e tem mais de 30 anos de experiência no canal Farma. Tudo bem, gente? Marins, Gilson, como vocês estão? Olá, Viviane, um prazer imenso estar aqui novamente com você e recebendo uma pessoa tão querida, uma pessoa que tem uma experiência imensa no setor do varejo farmacêutico, que certamente vai poder contribuir com a nossa audiência nesse momento, trazendo toda a sua bagagem, toda a sua experiência, afinal, descomplicando a vida do empresário do setor de farmácia. Olha Marins, que bom. obrigado. Desculpa, Gilson, pode falar. Não, eu estou muito satisfeito em estar aqui com vocês. Viviane, conheço vocês já há algum tempo. E Marins é um amigo já de longa data, né? É um prazer participar com vocês aqui. Eu espero contribuir para que o programa fique cada vez mais interessante. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Nós que agradecemos, vai ser um prazer conversar com você. Antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que a gente vai publicar. E olha, a gente está aqui para descomplicar a vida da sua farmácia, a sua vida como empresário, como empresária. Então, se liga nos conteúdos que a gente está com assuntos muito legais. Hoje, a gente vai tentar descomplicar a vida da farmácia no quesito atendimento. O Gilson sabe muito sobre esse tema e vai conversar aqui com a gente sobre alguns gargalos que dizem respeito ao atendimento em farmácia e drogaria. Gilson, por que as farmácias continuam errando tanto no atendimento? O tema atendimento é um tema muito batido, um tema muito recorrente. Eu mesma já fiz centenas de matérias, reportagens sobre o tema atendimento, mas ainda assim a gente percebe que a farmácia, que a drogaria peca muito no atendimento. Por quê? Olha, é muito interessante a pergunta e você foi muito feliz na tua colocação. Continuam errando muito porque simplesmente a farmácia parece que ignorou a importância de ter um padrão. A questão do padrão de atendimento numa empresa é muito importante. O que a gente percebe geralmente? Eu percebo muito facilmente assim, por exemplo, uma farmácia tem um cliente, ele pode ser atendido por 3 pessoas diferentes ao longo de um mês e pode ter 3 atendimentos totalmente diferentes, comprando o mesmo produto ainda. Então, a gente costuma dizer assim, ó, que quando não tem um método padrão, cada um faz do seu jeito e cada cabeça é uma sentença. E isso complica muito. Eu diria que um padrão de atendimento, buscar um padrão de atendimento, desenvolver um padrão de atendimento, talvez seja a parte mais interessante para descomplicar. Olha, é a parte mais importante, que é a relação com o cliente, né? Daqui a pouco a gente vai chegar aí nesses detalhes. Não entrega agora, não. Daqui a pouco a gente chega. Eu quero trazer o Marins para essa conversa e perguntar se ele concorda. Marins, você acha que a farmácia peca muito no atendimento ao cliente? Sim, Viviane, concordo com o Gilson. Aliás, de uma forma geral, o varejo, né, como eu posso dizer, em outros setores, tem um atendimento muito deficiente. Eu entendo que falta preparo, na realidade, das pessoas, dos empresários, desde um processo inicial, né, da escolha mais adequada para aquele profissional, para que exercer, e também no investimento na qualificação desse profissional. Então, você hoje precisa compreender que a farmácia, né, ela não tem somente uma atividade econômica, ela é um estabelecimento de saúde e ela precisa ter um atendimento diferenciado, até porque o cliente, quando vai na farmácia, ele já está um pouco fragilizado em alguns momentos, até porque ele está lá por uma questão de uma enfermidade, às vezes ele tem uma situação econômica difícil para fazer aquela compra do medicamento que não estava numa previsão dele, ninguém coloca na sua previsão orçamentária a compra de medicamento, isso não existe.
né, de uma forma geral, pela cultura que nós temos. Então, você tem que ter dentro do estabelecimento um atendimento melhor, mais qualificado, para acolher esse cliente, para poder criar um processo de fidelização. Estou plenamente de acordo com o Gilson. Inclusive, eu até anotei aqui no meu roteiro, né, que é muito diferente de ir a uma sapataria, por exemplo, né, quando eu faço o meu programa para comprar um sapato novo. Então, eu entro numa sapataria muito empolgada, eu não entro na farmácia nem um pouco empolgada. Eu sei que eu preciso dela, dependo dela, mas confesso que não. Gilson, como que essa questão do atendimento a uma pessoa que está chateada, que às vezes está com problema de saúde, ou que não quer gastar aquele dinheiro com medicamento, como que essa questão deve ser tratada na questão do atendimento mesmo? Como se atende esse cliente fragilizado, chateado? Olha que interessante, né? O estado mental é diferente. Então, quando eu digo que farmácia é diferente de qualquer outro tipo de atividade econômica, até qualquer outro tipo de varejo, o estado mental é diferente. A pessoa está debilitada, muitas vezes está com um problema, ou ela, ou até, no caso da mãe, com a filha, ou com o pai, com alguém da família. Então, tem que ter muito jeito, tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita empatia. Isso não se faz de qualquer jeito, isso não se faz de uma maneira mecânica, fria, impessoal. Eu tenho uma experiência do meu pai já faleceu, mas ele teve uma experiência assim, muito traumática em Santa Catarina, que durante anos eu fazia as minhas apresentações pelo Brasil, eu citava aquilo como um mau exemplo. Então, esse trabalho de orientar o acolhimento, o trabalho de ter interação, de ouvir com atenção, escuta ativa, é muitíssimo importante. E um detalhe muito interessante que olha como é importante o que a gente está falando. Ele vai na farmácia, normalmente ele imagina que tem uma necessidade, né? É o produto que ele sabe que precisa, o produto da receita, mas olha que interessante, na realidade, o cliente tem uma série de necessidades. A mãe que vai comprar fralda, por exemplo, tem uma necessidade, a linha infantil tem mais de 30 itens na loja. Todos esses itens ela precisa comprar, em algum lugar tem que comprar, mas a farmácia tem alguém que não foi preparado, não tem sensibilidade para conversar. Interação é a palavra mágica. Interação é a palavra mágica. E o que eu mais vejo, o que eu mais percebi até hoje, já vou te devolver, já que você já está agoniada, o que eu mais vejo é o atendente nervoso, ele entende o que o cliente pede, entrega com a mão e com a outra mão ele aponta, sabe para onde? Para o caixa. Ele interrompe o processo de venda. Isso é uma coisa absurda, mas é o que acontece. E com total falta de sensibilidade. E o cliente tinha várias outras necessidades. Um pouco de interação, empatia, poderia ajudá-lo a resolver, porque uma necessidade não satisfeita é um problema, né? Você está falando de empatia, eu até separei uma questão que eu quero falar de processo, de metodologia, mas eu vou aproveitar esse gancho para já te fazer essa pergunta, que é assim, quando o profissional não está motivado para trabalhar, quando ele está chateado, quando ele não está satisfeito com o superior dele, quando o atendente não está dando certo com o farmacêutico, quando tem fofoca, enfim, tem uma série de interferências, né, que podem afetar a qualidade desse atendimento. De que forma o empresário consegue minimizar e neutralizar isso? Olha, o empresário, o mínimo que ele precisa fazer aí é exercer a sua liderança, conversar, interagir. Quando ele tem uma postura assim um pouco mais arrogante, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você está sendo maltratado, mas vá lá e sorria para o cliente. É claro que isso não funciona. Eu costumo dizer que farmácia se faz com gente. Então, como é que a empresa pode prestar um atendimento de excelência para os clientes se a relação entre o patrão e o empregado é uma relação de conflito? Isso é um absurdo, isso. E olha, a tua pergunta é muito oportuna, porque o nosso canal de farmácias tem um turnover muito elevado. Então, num setor cujo atendimento é fundamental, a relação humana é fundamental,
E aí você tem o tempo todo muita gente como aprendizes, né? Então, o turnover é muito elevado, e aí troca por um novo que também vem, não tem experiência, não tem habilidade, não foi treinado. Então, até agora, até hoje em dia, a gente pode dizer que a web está facilitando para que se capacite um funcionário, mas aí trocava por um novo que também não tem nenhuma experiência, e esse turnover elevado faz com que a gente tenha o tempo todo gente com pouquíssima experiência. E olha, e um detalhe importante, Marins, eu tenho foto minha fazendo apresentação assim numa sala com umas 300 pessoas, e eu juro, eu mostro essa foto a vocês, eu sou a única pessoa de cabelo branco. O que significa o que eu estou dizendo? A maioria dos atendentes hoje são muito jovens e ele não é muito treinado, não é muito orientado. Aí tem um outro conflito interessante, às vezes o chefe tem uma pessoa mais de idade, né, o gerente da loja, ou o proprietário, ele é analógico, o atendente é digital, porque é mais moderno, mas mulher de Deus, homem de Deus, são muitos conflitos. Se a liderança não souber lidar com isso, aí você já tem um problema bastante significativo aí. E eu costumo dizer que o atendimento tem que ser diferenciado, humanizado, padrão. E aí, nessas circunstâncias que a gente está falando, o atendimento não é nada disso, né? E aí você tem uma dificuldade, aí você tem um gargalo gigantesco. Aí eu diria que aí nesse ambiente a farmácia, a gestão está muito complicada, né? Fica muito complicada, porque você está num ambiente de tensão. Você falou uma coisa que remete ao treinamento, né, ao preparo da equipe. Eu vou aproveitar esse gancho seu e chamar a pergunta do nosso anfitrião Marins. Bom, Gilson, a observação que eu tenho, gostaria de ouvir você, a gente percebe que as empresas praticam treinamento para a liderança, para os empresários, para seus gestores, gerentes, a área administrativa, o farmacêutico até hoje, que é uma figura de relevância dentro do estabelecimento. Mas, na realidade, a maioria das empresas, até as próprias grandes redes, não praticam esse tipo de treinamento para o pessoal do atendimento, os Sim. operadores de caixa que estão na linha de frente. Sim. Agora, esse ano, com a questão da Covid, nós aceleramos o processo, né, remotamente de geração de conhecimento, de melhorar essa comunicação. Você acredita que, a partir de agora, essa ferramenta pode ser utilizada de uma forma melhor que possibilite ao pessoal do atendimento a utilizar essa metodologia? Porque a grande dificuldade, pelo menos que a gente percebe, você trabalha hoje com uma empresa enxuta em número de colaboradores. Você tirar a equipe do balcão é complicado. Você tem essa dificuldade. Então, se você otimizar o aprendizado de uma forma didática, lúdica, não seria um caminho, uma alternativa para treinar a sua equipe de base para que pudesse ter, o que você falou, os processos de atendimentos padronizados? Como você vê isso nesse pós-Covid agora? Marins, eu não só acredito, como eu acho que o Covid fez com que muita gente se alfabetizasse digitalmente, na marra. E olha que interessante, a minha vida inteira eu dei consultoria presencial. Hoje, a gente faz capacitação pela web e os funcionários assistem aos vídeos, às orientações, pelo celular. Então, antigamente, a sala de aula, lá na Bahia ou lá em Manaus, em Minas, a sala de aula era o local de preparação. Agora, nós temos um ambiente de transformação, que eu chamo de ambiente de conversão. Onde é esse ambiente? Em qualquer lugar que tenha internet. Ele aprende, o funcionário aprende no ônibus, aprende na loja, naquele momento em que o movimento está mais baixo. Por exemplo, assim, em empresas que a gente dá orientação, da consultoria, se a pessoa quiser, ela pode me assistir 1, 2, 10 vezes por dia.
ela pode intensificar o processo de treinamento de maneira que não tenha nenhuma dúvida quanto ao conhecimento, e aí, em seguida, depois ela vai para a prática, né? Porque a habilidade só vem com a prática. Mas eu diria que a pandemia apressou um processo, o processo de capacitação nas farmácias brasileiras nunca mais será o mesmo. Eu tenho certeza absoluta, e olha, e a experiência está dizendo o seguinte, que você acaba tendo uma carga de orientação, de acompanhamento, de monitoramento, que o presencial você não conseguia, porque daí depois, por exemplo, fazia uma apresentação, depois de um mês, ou 2 meses, 3 meses, voltava lá de novo, se fez, se não fez, não tinha muito acompanhamento na execução, né? E você sabe que 92% dos projetos no mundo fracassam na execução. Execução é loja. O sistema novo, mais moderno, permite um acompanhamento muito mais intenso na execução. Então, estou muito à vontade para dizer que esse modelo veio e não volta mais, meu amigo. Não volta mais. Gente, o que a gente pode dizer das escolas, dos alunos que passaram esse tempo todo sem aula? É uma experiência minha. O meu filho, que vai fazer 7 anos, parou de estudar em março e teve que se reinventar, a escola teve que se reinventar. Hoje o Antônio faz a aula na frente do... Eu tive que providenciar um equipamento para ele, um tablet, para que ele pudesse fazer a aula dele. Enfim, e ele teve que reaprender, né? Então, se as crianças de todas as idades tiveram que reaprender e se adaptar e estão se adaptando... Isso vale para qualquer setor, para qualquer área de trabalho, enfim. Agora, para a gente caminhar para o fim do nosso programa, eu queria perguntar para o Gilson sobre a questão do processo mesmo, da metodologia, porque a gente aqui com essa conversa, tudo indica que o caminho, a solução, né, a melhor forma de descomplicar esse atendimento que está falhando muito é estabelecendo processos, estabelecendo métodos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gilson. Olha só, é muito interessante o que você conversou. Na escola, ainda tem uma diferença grande do ambiente corporativo. Na escola, ele estuda, tira uma nota boa, uma nota 10. No ambiente corporativo, melhor ainda. Ele estuda, ele pode fazer prova e no dia seguinte compara a prova que ele fez, o aprendizado, com a prática. Vamos ver se ele já está executando, né? Então, e o processo é muito interessante porque você tem um processo estruturado, onde o sistema de aprendizado é diferenciado. Por exemplo, assim, ó, aqui a gente não faz vídeos. Antigamente eu fazia vídeo com 18 minutos na média. Hoje eu faço vídeos com 6, 7 minutos, às vezes até um pouquinho menos, com profundidade, a pessoa entende aquilo, entende bem, faz prova, em seguida vai para a prática. O processo é muito tranquilo, é muito, muito suave. A gente chama, é como se fossem gotas de conhecimento, entendeu? Então, e lembra que a gente falava antes da nossa live sobre a questão do translado, todo esse problema da logística, tudo isso. Acaba tudo isso, o processo é muito mais intenso, a experiência aqui de consumir conteúdo é muito, muito, muito interessante. Eu afirmo a vocês, olha, hoje eu tenho consultoria com execução assistida pela web, eu acabei de criar uma universidade corporativa especializada para farmácia pela web. Eu diria para vocês assim, mas ele está falando isso porque tem os produtos agora novos, né? Antes da pandemia, eu já tinha apostado nisso, porque realmente a gente não tem outra escolha, nós não teremos outra escolha. O processo é muito mais dinâmico, muito mais fácil, muito mais interativo. As pessoas, a liderança também pode acompanhar com muito mais intensidade. Olha só, por exemplo, se o funcionário não entende determinada coisa, escute, assista o vídeo aqui, assista direitinho, assista 2 vezes ou 3 vezes. Amanhã a gente conversa sobre isso. Meu Deus, olha que mágico isso. Ou 2 horas da tarde, a loja não tem muito movimento. Vamos dar uma olhadinha no vídeo ali e depois a gente vai fazer uma simulação. Quero ver se você entendeu mesmo. Olha só, aquela sala de aula veio para dentro da loja. Aí a loja agora não é só um ambiente de atender o cliente, é também ambiente de aprendizado intenso, ambiente de conversão. Mas, Gilson,
o que você está falando aí ainda é um pouco na área do treinamento, né? Como preparar a equipe, enfim, como treinar a equipe. Na questão do processo, você me falou uma coisa que eu fiquei intrigada com isso. Imagina que o mesmo cliente, né, eu, Viviane, vou 3 vezes à farmácia no mês, e cada hora o atendente me atende uma pessoa me atende de uma forma completamente diferente. Um é muito atencioso, o outro me atende rapidamente, o outro é grosseiro comigo, enfim. Você disse que o cliente, quando tem variados modelos de atendimento, ele não cria uma identificação com a loja, ele não entende o valor daquela marca, ele não entende qual é a proposta daquela empresa, enfim, ele fica muito perdido. Como é que se resolve isso além do treinamento? É estabelecendo o processo? Olha, cada um deve fazer... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma reportagem como é trabalhar na Raia Drogasil. E isso me marcou muito nessa reportagem, porque todos os ex-funcionários que eu entrevistei me disseram basicamente a mesma coisa. Na Raia Drogasil, nós fomos treinados para falar sempre a mesma coisa, para fazer sempre da mesma forma. Em algum momento eu percebi assim, um certo incômodo em relação a isso por parte desses ex-funcionários, porque parecia que a gente fica meio robotizado, a gente não pode imprimir um toque pessoal no nosso atendimento. Então, assim, o processo, fazer tudo igual é bom? Até que ponto é bom? E a gente pode ou não pode imprimir aí um toque pessoal nesse atendimento? Olha só, na realidade, a palavra mágica que está na moda no mundo agora são os protocolos. Quando você cria um método mais ou menos padrão, então é importante isso. Mas o método, o que é? Ele é uma estrutura, onde tem todas as etapas importantes. Agora, cada funcionário, me perguntaram uma vez, me perguntaram assim, ô Gilson, mas o método que você ensina não é meio engessado, assim, meio... Eu falei, não. Na realidade, o método tem uma estrutura importante, as etapas importantes. Agora, cada funcionário pode colocar o seu molho, o seu tempero especial, o seu talento. Ele pode colocar a sua alma no atendimento. Isso, eu te mostro, por exemplo, filmagens, né, dos atendimentos que a gente orienta, onde a estrutura está toda lá, mas tem gente que faz com amor, tem gente que faz numa diferença absurda, entendeu? Mas a estrutura, as etapas importantes estão todas lá, mas cada um faz do seu jeito. Esse toque de personalização, Viviane, isso é fundamental. E isso é permitido, entendeu? Então, na realidade, o que menos tem é um robô. Por quê? O processo também tem etapas que convidam o cliente a se sentir, etapas para que ele se sinta bem, se sinta à vontade. Às vezes, cada um faz do seu jeito e cada um faz do seu jeito robotizado também, né? Você pode idealizar um processo, um protocolo que tenha etapas de humanização interessante, mas o ponto-chave, você já matou a charada, cada pessoa pode colocar um pouco do seu talento, né? Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim, e se a criança não tomar direitinho, não vai ficar boa, viu, mãe? Ela tem que tomar no horário direitinho e tal. Então, a pessoa falou com todo carinho, ela se importou com a causa, né? E tem gente que não faz nada disso, por exemplo, sabe? Então, essa parte humana, essa dose de carinho que diferencia, isso pode ser feito. É fundamental, e mesmo que você tenha um processo estruturado com as etapas bem claras ali, né? Maravilha. Marins, para a gente encerrar o programa, você gosta de ser bem atendido na farmácia? Como é que você define o bom atendimento numa farmácia? Como você gosta de ser atendido? Dani, com o decorrer do tempo, a gente acaba sendo um pouco mais severo na avaliação, né? Mais exigente. A gente fica mais exigente, fica mais crítico e a gente fica mais atento. É muito comum, né, em viagens que a gente faz, né, por esse Brasil afora, em família, sempre mexem comigo, né, fazem bullying, né, porque é inevitável eu não entrar numa farmácia. Então, a gente entra na farmácia e sempre tem... Recentemente você visitou uma no norte, não foi? Foi em Manaus. E aí eu fui passar o Dia dos Pais com meu filho, e enquanto ele estava trabalhando, eu fui fazer uma visita onde uma farmácia lá, a segunda farmácia robotizada do Brasil. E o atendimento lá, como é que foi, Marins? Um atendimento muito bom,
né, uma empresa muito bem estruturada, muito bem preparada, aliando humanização com tecnologia. Interessante então, isso, né? É muito usar bacana. A tecnologia, né? mas é o que a gente estava falando, não deixar, né, uma coisa exatamente. muito robótica, né? Então, eu acho que, na minha visão, toda empresa tem um DNA do líder. Se você quer que a sua equipe seja uma equipe que trate bem o seu cliente, trate bem o seu colaborador. Respeite seu colaborador. Você precisa dar a ele ferramentas para qualificar. A função de gestor não é ser bonzinho, é ser justo. Essa que é essa função que tem. Nós temos na Farmacontábil uma empresa de contabilidade especializada em farmácias e drogaria, que atua já em 3 estados da federação, 17 municípios do Rio de Janeiro, e temos um departamento de relacionamento que permanentemente, né, com regularidade, está ligando para todos os nossos clientes para saber o nível de satisfação e de atendimento. Ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um cliente em Cuiabá, em São Paulo, e ele recebe um contato, um acolhimento muito mais próximo com a Farmacontábil do que com aquele contador que estava do lado na rua dele. Então, na realidade, tudo aqui, resumindo o que o Gilson falou, a gente tem que fazer essa aliança utilizando todas as ferramentas, tudo que hoje, né, a tecnologia, a inovação nos oferece, mas entender que empresas são feitas de pessoas. Não é só a constituição jurídica nem a constituição física. A empresa é feita de pessoas, e pessoas gostam de ser bem tratadas. Então, esse é o recado. Maravilha, essa conversa foi ótima, aprendi mais um pouco. Sempre que eu tenho oportunidade de entrevistar pessoas, eu aprendo. Obrigada, Marins, por me ajudar a conduzir aqui essa conversa com o Gilson. No Descomplica Farma de hoje, a gente recebeu o Gilson Coelho, palestrante, professor, consultor, com mais de 30 anos de experiência no canal Farma, para descomplicar um pouquinho mais o atendimento da sua farmácia. Obrigada, Marins. Obrigada, Gilson. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigado também. Obrigado, Viviane. Obrigado, Gilson. Valeu, hein? Grande abraço a vocês. Obrigado. Pessoal, obrigada por ficar com a gente até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe, não vá embora sem se inscrever no canal da Farmacontábil e aproveite também para seguir a empresa nas redes sociais. Tem muita dica interessante sobre contabilidade, sobre gestão, sobre atendimento. E lembre-se de que a Farmacontábil é uma empresa, um escritório de contabilidade especializado em contabilidade para farmácias e drogarias. Obrigada, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.